Domingo 26 de julho do ano 2026, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse é um livro cheio de mensagens simbólicas, de simbolismos. E vamos ver um pouco do simbolismo. Na verdade, eu baseei a predicação no último versículo, que é o versículo número 11, pero poderia ler todo o texto, pero não lo haré, para não quedar tão larga. São 10h42 da manhã, não? Hoje começamos a reunião um pouco tarde, coisa que não suele ocorrer. Apocalipse, capítulo número 4, vamos ler solamente o versículo número 11, que diz: Senhor, digno eres de receber la glória e la honra e el poder, porque tu criaste todas as coisas e por tu vontade existem e foram criadas. Então, se baseado nesse versículo que habla muito, há muito que aporta cá de Deus, eu me copiei tal e qual o versículo para poder poner como título, não? Digno eres de receber a glória e o poder. Isso está falando de uma exaltação, e está falando de um poderio, está falando de alguém que é transcendental a nós outros, de alguém que é todo poderoso, e este é nosso Deus. Deus este a qual tu e eu, com nossas bocas, vivimos falando dele, não? Professando, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu hablo de Deus. Pero que às vezes não vivimos esse Deus, não? Por suposto que aqui na terra vamos a ter problemas. E de isso eu hablo bastante na semana, no decorrer da semana, em los vídeos, e no vídeo de ayer também, por suposto, sábado também hablé. E baseado em tudo isso que hablo durante da semana, eu estava pensando que vou predicar esse domingo. E estava buscando um texto. E, bueno, vamos falar de Apocalipse, não? Acá é a visão de Juan, primeiramente que a parte política, não, de lo que estava passando aí nesse momento era persecução. Juan escreveu o Apocalipse em um ano onde havia uma forte pressão política, não? E social e religiosa. O cristianismo era considerado uma seita para os judios, e os judios eles perseguiam bastante os cristianos. Logo depois, os cristianos começaram a entrar em seu grupo os judaizantes, aqueles que se creiam cristianos, pero que diziam que tinha que seguir com a tradição, não? De isso não vou falar agora, porque isso é um outro grupo, a qual Pablo habla muito acerca deles, que seria hoje os irmãos que são muito legalistas, não? Que são muito... não, a Bíblia diz, a Bíblia diz, pero ele não cumpre nada da Bíblia, pero quer que o outro cumpra, não? Então, se não vou falar de los legalistas e si, los judaizantes, que poderíamos dizer que é muito parecido com esse grupo, sino dessa revolta, não? O governo, ele estava... Não sabemos o tempo certo ao qual foi escrito nenhum livro da Bíblia, não, porque não tem fétia. Na fétia tal, eu estou escrevendo esse livro. Salvo Lucas, que ubica bastante a história, não, pero não sabemos o dia certo que ele escreveu o livro. Pero sabemos que esse livro de Apocalipse foi escrito bajo o domínio de Domiciano. O dia certo del ano não sabemos, pero a visão que o mesmo Juan explica, que ele estava na isla de Patmos, não? Ele foi exilado, e que mal ser exilado, não? Eu estou aqui em Argentina porque eu quero, não? Eu sou de Brasília e estou aqui porque eu quero. Não fui obrigado a estar cá. E que mal é vou estar obrigado a estar em outro país, com outra língua, com outra cultura, e mais Juan, que estava em um lugar que haviam presos políticos, haviam presos malhechores, gente assassina, não? Gente mala,
E ele estava agindo, não? E que seria de nós outros, não? Se estivéssemos em um lugar desse? Hoje é um lugar muito hermoso e visitado turisticamente e tudo mais, não? Pero naquela época, mais allá da beleza natural que havia na isla, pero havia malhechores, estava cercado de mal, e Deus vai e dá a ele uma visão pelo que seria, não? E isso Deus faz em nossas vidas. Deus nos manda um refrigério em tempos de dolor, de sofrimento. Basicamente, esse texto nos alenta a isso. Por isso que eu quero me quedar com a parte da adoração, e vou ler uns versículos antes, também, del 11, depois. Por que quero me quedar com a parte da adoração? Porque a adoração a Deus, quando digo adoração, não é somente tocar um instrumento, não, e cantar. A adoração é realmente uma forma de vida, é o que está no centro da vontade de Deus, já que no cielo, por meio dessa visão mesma, esse acá é uno solo de los textos variados que há em la Bíblia, hablando de la adoração en cielo, não? En cielo há adoração, é algo que nasceu no coração de Deus, e a adoração esta hace com que, hermanos, nossa vida cambie, empece, inclusive, não vou nem falar da parte musical, a qual tenho autoridade porque estudo, e que a neurociência já ha descoberto, não? Isso aprendemos também no conservatório, em alguma matéria, hablamos um pouco de neurociência, e aprendemos que já é descoberto a função da música, não? Que é vital em nossas vidas, que inclusive pode baixar o cortisol, não? Poner uma música, estou falando música, não estou falando um reggaeton na hora de dormir, uma cumbia, vamos perro, não? Na hora de dormir, não. Poner uma música, não sei, uma coisa mais tranquila, uma balada. Se for uma música clássica, estaria muito boa, não? Isso está já cientificamente estudado e analisado, e que empieza a cambiar nossa estrutura celular, nosso cérebro, nossas conexões, e nos dá paz, tranquilidade. E eu me imagino Juan, no meio de tanta aflição, já naquela isla, não? Lejos, despatriado, lejos de todos os outros cristianos, que a gente de allá nem sabia o que era o cristianismo. Como que ele, o discípulo del amor, aquele que em outro momento se acostava no peito de Jesus, como que Jesus deixou ele ir para aí, não? Ir parar aí. E nós outros, quando nos passa qualquer problema em nossas vidas, nós outros dizíamos, ai de mim, não? Imagina o que poderia dizer Juan, que autoridade de ver o Cristo crucificado, de ver o Cristo ressuscitado, de ver a transfiguração, porque ele foi um dos discípulos, dos únicos 3 discípulos, não? Pedro, Tiago e Juan, que viram a transfiguração, não? Que poderia dizer ele, que ele teria a autoridade, não? Entre comillas, de reivindicar algo a Deus. E ele se prostrou e recebeu. E ele não diz que ele murmurou, não? Aunque está bem, bueno, o livro de Juan foi escrito por ele. Pero Jeremias disse, não? Eu me assentei e chorei e reclamei. Os homens de Deus abrem o coração em seus livros e demonstram, não? Que diríamos de Davi, Salmo 51, não? Toda a expressão, ele expressa agir o pecado, confessa a Deus e quer cambiar. E vemos que Juan, humildemente, foi sofrendo todo esse dano, não? Ironicamente, como eu dizia, eu já disse várias vezes, que foi irônico o pedido o pedido da madre de Juan e Jacobo, que é Santiago, não foi irônico. Pero irônico foi a resposta de Deus.
a resposta literal de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Se acordam do pedido? O pedido foi: Senhor, pediram a Jesus, não? Em tu reino, quando vou vir em tu reino, e eles creiam que o reino era terrenal, vós pode pôr um filho meu à direita e outro à esquerda? E Jesus contestou: mira, isso daí não me compete a mim, compete a meu Padre. Pero eles vão ter algo. E terminou que o algo que eles tiveram foram: o primeiro a ser mártir foi seu irmão, ele é irmão de Juan, foi o primeiro a morrer. Hechos de los Apóstolos, não me acordo o capítulo, foi depois do 7, não? Foi o primeiro a morrer, o primeiro apóstolo a morrer, não? De uma maneira horrível. E Juan foi o último apóstolo a morrer. Ou seja, parece que Deus estava dizendo: é o alfa e o ômega, não? É o princípio das aflições e o final das aflições. Dizendo a eles que somos humanos, somos humus. Todo acá na terra é problema, porque nossa pátria não é acá, nossa pátria é celestial. Pero não quero dizer com isso que, não, como aí parece que me acordo o nome dele, é John Jones, o discípulo del amor, que isso todo mundo tomar o veneno e morrer, não, já pela década de 90, 80, 90. E muitos outros que marcaram, não, os adventistas que vivem marcando fecha para o regresso de Jesus, fechas essas que, por suposto, nunca se cumprirão, porque se eles marcam, eu não sei quando Jesus vai vir, pero não sei quando Jesus vai vir, pero eu já sei quando ele não vai vir, quando alguém marca uma fecha, isso eu estou muito seguro. É muito certo que ele não vai vir quando alguém marca uma fecha, podem esperar. E a gente queda buscando tudo isso, não? E ele foi o último a morrer. E ele já sofrendo nessa isla, e de repente Deus abre os céus delante dele. Que incrível, não? Lo leva, lo translada, e ele pode escrever um pouco. Pablo não pôde escrever. Porque para cada um não tem um trauma, não? Se afeta de uma maneira diferente com o que está vendo. Pablo disse: mira, já ouvi coisas inefáveis, já ouvi coisas que não se pode dizer, pero não é que não se podia dizer, ele podia dizer, que não tinha palavras para expressar, não? Vê que às vezes nós outros estamos tão, aí uma coisa dentro, um dolor, um sofrimento, uma angústia, que não conseguimos expressar por meio de palavras, e quando logramos expressar por meio de palavras, aí é quando somos sanados, não? E Pablo, ao revés, ele teve um êxtase tão grande, entrou em o que diz aí o zen, o estado zen, não? O máximo del desfrute, que não pude explicar. E Jesus disse a ele: sim, vó vai escrever. Vou explicar um pouco. E nos escreveu esse livro lleno de simbolismos, como eu dizia antes da predicação, a modo introdutório, acá para os teres no mais. Por isso que está bom ele venir congregar, porque escute a coisas diferentes. Pero repetirei um pouquinho. Eu dizia que o livro de Apocalipse é um livro que eu nem suelo predicar tanto, porque há que falar muito de contexto. E é um livro lleno de imagens, não? Mira quantas imagens há aí. Acá no capítulo 4 está falando da visão do trono celestial, não? Que está estabelecendo acá um fundamento teológico que vai abranger todo o livro em si habla de Deus, do trono celestial e do regresso de Jesus para estabelecer a paz total e tudo mais, e tudo o que já sabemos. Pero há palavras acá que aparecem muito, não? Trono, está falando de poder. E por que Juan estava em Apocalipse? A pensar que Apocalipse é o livro para Juan também, foi dado a Juan. Por isso temos que entender o contexto histórico com o contexto do próprio autor do livro. Por que o autor escreveu? Ele escreveu, não, esse livro é escrito para a gente do século 21. Não, foi escrito para ele. Para nós outros também, pero para ele. Qual era o contexto dele? Ele estava já preso por quem? Por autoridade máxima. Por Roma, que nesse momento, Roma era
o boom, foi o boom do império, foi o máximo do império, foi por esses anos, não? Foi aproximadamente esses 100 anos, foi o máximo do Império Romano. Depois houve um declive, e esse foi o topo da declive de Roma, vamos dizer, foi estes 100 anos praticamente, onde se dá o cristianismo, não? Um pouquinho antes do cristianismo, foi crescendo Roma, e depois do cristianismo foi decagendo. Por isso que Roma, inclusive, entre 300, por tantas peleias e facções que já haviam, intenta buscar um sentido comum, instituindo cristianismo, e pongo entre comillas, como a religião oficial, porque eles se deram conta que os cristianos, por mais que os golpeavam, por mais que os maltratava, os perseguia, eles quedavam mais unidos, porque eles tinham um centro, que era Cristo. E Roma se deu conta disso. E a catablã de trono é uma palavra, por isso eu digo, tarefa de casa. Leia todo o capítulo. Não vou quedar lendo para não perder tempo. Pero a palavra trono aparece várias vezes e simboliza autoridade. Não também aparece ruízo, bestia, sejos, trompetas, não? Pero Deus está dizendo acá que Ele realmente ele é Ele que governa o universo. Nós outros vemos tantas guerras, rumores de guerras, temblores, tormentas, problemas, desastre natural, catástrofes, injustiças. Pero nos olvidamos que Deus permite toda a vida. Deus permite, então se Deus é malo, não. Quem somos malos somos nós outros, que Deus nos ha chamado para ser sal da terra e luz do mundo e para retener o poder do mal lá cá. Pero Deus ele está no controle. Se Deus não estiver no controle, é diabo. Não me gusta de falar del diabo e de dar crédito del diabo em nossas predicações. Pero se não estamos em Cristo, o diabo tem mais poder que nós outros. Não digo isso para que tenham medo, porque eu não tenho medo nenhum do diabo. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Pero se não estamos em Cristo, irmãos, a Bíblia é clara. Não, ele é uma entidade celestial, o diabo. Não, tem mais poder que um homem, no sentido de que é um ser milenar, sabe mais, não? Ha vivido toda a história da humanidade, ha observado, ha se alimentado, como diz em Gênesis 3, que a serpente era comer polvo del pé del hombre, está falando isso, de tudo que o homem produz, o diabo se vai alimentando de nossos mesmos males, nossas maldades. Então, és um ser milenar, que não podemos ir de encontro a ele se não estivermos em Cristo. Pero se estamos em Cristo, não existe diabo, somos mais que vencedores, foi vencido na cruz, não tem poder, não se preocupem, não quedem com medo. A predicação nunca é para ter medo, é para que vençamos as obras do diabo. Não? Então, se acá aparecem muitas figuras, e Juan estava pensando, como eu disse, não, Juan seguramente estava triste. Está dizendo, ao final eu predico tua palavra e o governante me pôs cá. Já matou meu irmão, já perseguiu a Pedro, já prendeu. Pode ser que, né, quando ele escreveu isso cá, Pedro já estava morto, ou ele já não sabia mais de nada de Pedro, porque ele foi exiliado já. E que motivo ele tinha para alabar? Que motivo ele tinha para adorar? Então, se Deus rasga os céus, abre os céus, como Deus já havia hecho, já no templo, que isso Deus no templo, quando ressuscitou Jesus. Muito bem, rompeu o velo do templo. Não, antes de ressuscitar, inclusive, quando morreu, não? Pero é o mesmo. Rompeu o velo do templo. Deus estava dizendo a seu povo que essa imagem mitológica, digo mitológica porque o mito é uma história, tenho que explicar o que é um mito. O mito é uma história que só lhe ser verdade para dar entendimento a algo. Nesse caso, mitológica, eu estou querendo dizer que é uma história que estava apontando a algo. O templo apontava para Cristo. O lugar santíssimo, Deus se manifestava aí. Está apontando a Deus, está apontando a Cristo. E quando Cristo mora na cruz, nos salvando, o velo se rompe do templo e está dizendo, Deus,
Não há mais essa coisa de sacerdócio todo desta maneira. E como diz ele, escritor de Hebreus, agora temos o sumo sacerdote, este que se compadece de nossas debilidades. El outro não podia se compadecer, já que ele era um ser humano igual a mim. Como me pode perdonar ou me acercar a Deus um ser humano como eu, que sou um pecador? Não se pode. É o único que nos pode reconciliar com Deus, é Cristo. Então seu velo se rasgou e nos deu acesso, e Deus rompe os céus, abre os céus e habla, não? De toda essa coisa, o cielo, o trono, os seres viventes, a adoração, os 24 ancianos, que é o que vamos ler um pouco agora. Leio o versículo 10, não? Já leio 11, e isso vou ler mais no final para terminar, para será a ideia, não? Então, essa pressão toda do Império Romano, não? Esse Domiciano, se nós outros vamos estudar a vida de Domiciano em livros, por suposto, históricos, não? Nos daríamos conta de quem foi esse sujeito. Foi um tipo muito malo, não? Foi um tipo que não importava nada, que quis ser mais que um imperador, ele quis ser um Deus. E todo ser humano, quando quer tomar o lugar de Deus, se hace uno com o diabo, não? Porque esse foi o querer del diabo, não? O querer del diabo, qual foi? Subirei aos céus, serei um como ele, e eu receberei adoração, não? Por isso a importância da adoração, e que eu estou falando acá da adoração, que não é eleito de quedar tocando o tecladito, não? Agora vamos a ser horas e horas. As igrejas hoje estão sendo horas e horas de alabança em bucle. Essa alabança que tocamos acá, é janela original? É que eu disse, Antonella. O BK tem, porque a janela original tem 12 minutos. Parar um pouco, irmão. 12 minutos dá tempo de João almoçar. Nádia está falando, irmão. Já sempre leva para ela o problema. Nádia está dizendo que voz iba cantar. Pero eu já disse de cara, não, 12 minutos, pelo amor de Deus, assim é uma cara de onde amo. Por aí, ministração, não sei o quê. Parece que Deus se vai manifestar nesse momento porque estão cantando 12 minutos. A alabança não é isso, alabar a Deus não é isso. Também tocar músicas, é lindo tocar música. Eu sou músico, o que mais quero é tocar música. Também é lindo tocar música, pero a alabança, alabar a Deus é alabar a Deus na fila do banco. Eu já nem sei mais do que é isso, glória a Deus. Não, há muito tempo eu não vou ao banco, nem para sacar plata, porque no total muito eu não tenho. Transfiro, pago as contas, já não há mais nada. Então, você não tem esse problema. E não vou ao banco. Pero alabar a Deus é o coletivo geno, é o emboterramento. Estou falando de coisas que eu ódio, não? Coletivo geno. Ela fila já que me molesta, ela fila já de... Como é que é o nome? Cantina, não? O nome da vendita já no conservatório, como é que é o nome? Qual o nome que se dá lá, vendita na escola? Quiosco, aí está, o quiosco. Eu digo ao meu companheiro, está cheio de negro, está cheio de pobre é hora. Já digo de broma, por suposto, eu expliquei que é broma. Está cheio de pobre, eu não vou a hora comprar, porque a hora já que está explotando, não? Tem uma fila. Ódio as filas. Eu quero chegar e quero ser atendido, não é? Pero é porque sou brasileiro. Os brasileiros são assim. Já em Brasil é tudo muito rápido, não? Transtorno de ansiedade sofrem os brasileiros. E que querem ser tudo rápido. Então, Deus, diferente desse imperador tão malo, não? Deus estava falando para eles, para nós outros e para Juan. Estava mostrando a verdadeira adoração. Que a verdadeira adoração, como eu dizia, não é quedar cantando músicas em bucle. É no momento malo, no momento pior, esse momento de horrível que passa, que todos nós outros hemos passado momentos assim, que sai esse ano não, glória a Deus, pero outros anos sim. É nesse momento horrível nós outros saber que os céus estão abertos. Estevão, quando foi apedreado, que disse a Deus? Qual foi a visão de Estevão? Estevão estava sendo apedreado. Sabe o que é ser apedreado? Sabe o que era morrer apedreado?
atava o tipo com as manos e enterrava as pernas, não? Atacar mais ou menos. Ou seja, se você toma uma pedrada na perna, a perna tem os músculos mais fortes do corpo. Não te dói muito. Pero vós com os braços atados, sem poder se defender, e das pedras tudo agarrando seu torso, sua cabeça, que horrível era morir apedreado, não? E tardava a morir. Não era algo que, tirou uma pedra, quedou inconsciente e morreu. Não, tardava a morir. E ele sendo apedreado, mirou os céus, e a gente que estava apedreando ele quedou atônito, quedou. Isso não estou inventando nada, depois leia o capítulo já 7 de Hechos de los Apóstolos. E ele disse, viu os céus abertos e ángeles de Deus subindo e bajando, meio como a visão de outro que estava angustiado, acostado numa pedra, Jacobo, não? Quando Deus o chama e consolida essa missão, Deus sempre nos hace ver os céus abertos. O que passa é que nossos olhos espirituais muitas das vezes estão assim, tapados, nublados, porque nós outros focamos em toda essa porcaria de basura, de horrível, de vida que passamos acá na terra. E nos olvidamos que todo o mal que passamos acá não é comparado. Por isso que Pablo escreveu e disse, nem olhos viram. Irmão, pelo amor de Deus, esse versículo é sobre-humano. Infelizmente, a teologia da prosperidade está distorcionando tanto esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se ha penetrado em coração humano o que Deus ha preparado para nós outros. Conhecem esse versículo, não conhecem? Esse versículo na prosperidade está atribuído à plata que vós vai receber. Deus te vai abrir a porta e vai te receber uma bendição tão grande que nem olhos viram, nem ouvidos. Não está falando de plata. Não está falando de terra, não está falando de nada cá que eu possa tocar, não está falando de alto 0 quilômetro, não está falando de viagem a Miami, não está falando de nada disso, está falando de cielo. Pablo diz, não é comparável à glória posterior, não é comparável ao que vivimos hoje acá. E toda a glória que podamos receber nessa terra, porque hemos hecho coisas grandíssimas e somos muito buenos, ou que Deus ha actuado por meio de nós para bendezer tantas vidas. E Pablo disse, não pode ser que eu, depois de ser no heraldo, aquele que abre, o heraldo, essa palavra está falando aquele que é o primeiro que vai com elatia, rompendo a vegetação para criar um passagem. Ele disse, não é possível que eu sendo esse que fui primeiro, que abri ele passagem, que instruir, venga a cair em condenação. Por quê? Porque meus olhos não estão postos nessa terra. Então, vocês, vou vendo acá o contexto, não? Deus, no capítulo 1, já diz a ele, sube acá, vem cá ver a perspectiva divina acerca do que vós está passando, Juan. Juan foi invitado a ver essa realidade desde o céu, contrastando com a realidade dele, da terra, que qual era? Estava sendo perseguido por causa do nome de Jesus, estava mal aí em conflitos, imagina o conflito interno que estava com ele, não? E lejos de sua família, lejos de seus amigos, lejos de, não digo de Jesus, pero da predicação, do fundamento dele compartilhar del pan, não? Ele que se acostava no peito de Jesus, e Deus já começa a marcar um contraste entre essa terra, essa perseguição, o caos, a injustiça, não, de tudo que estava falando, com a ordem que há no céu. Mira a ordem que há no céu, não? Adoração, soberania, não? E aí Deus já começa a falar para ele, no versículo 2, já começa a falar de los tronos, não? Que Deus estabelece um trono. E começa a falar que ele governa, que as coisas não se vão de la mano divina, a um que por nossa vista, por isso que o escritor de Hebreus diz, posto os olhos nele, o autor e consumador de nossa fé, e por isso que Pablo diz, é Pablo que diz? Ou é Santiago? Não vivemos por vista, se querem googlear aí, não vivemos por vista, sendo por fé, não? Por isso que diz que Abraão foi o padre da fé, porque o tipo diz, hoje uma voz dele mais allá que diz ele, sale de tu terra e de tu parentela.
Se passa isso com vós. O mais difícil nós outros é sair de nossa terra, às vezes, e ir para um lugar onde não conhecemos. E aí que dá, estabelecer-se, e ouvir a voz de Deus e obedecer, e isso é difícil. Eu mais que... que nada cá, porque não faltou Félix vindo de Paraguai, não? Aunque Félix vindo chiquitito, não? Já é mais argentino que paraguaio. Eu sei que é difícil se encontrar com outra cultura, com outra língua, com outra, não digo vestimenta, pero também vestimenta, porque campeiras que uso acá nunca usaria em Rio de Janeiro, a não ser que eu subiera los cerros. Pablo em 2 Coríntios, não? Então, isso aí está. Graças. Então, isso Deus está nos falando, não? Que Ele está em controle. Versículo 3, não? Já habla dessa glória de Deus, inacessível, haciendo aí a comparação delas pedras, el fuego, não? El arco-íris. O arco-íris se acorda que habla del pacto de Deus, não? Deus falando de seus pactos e tudo mais. Os 24 ancianos. E, bom, eu não vou ser a exegese toda do texto. Quero terminar lendo o versículo número 10, hablando, mas já que o versículo número 9 habla de los seres viventes, que dão glória e honra e ação de graças ao que está sentado no trono. Já estou até legendo, não? Está falando de los 24 ancianos. Por que hablo de los 24 ancianos? Porque os 24 ancianos simboliza nós outros, não? Os homens. Porque os seres viventes, meio que têm que dar glória a Deus, porque são seres celestiais. Pastor, pero o diabo não dá glória a Deus. Sim, pero um dia, antes de cair, sim dava, não? A diferença entre os seres celestiais e nós outros, os humanos, que Deus nos hizo diferente de eles, é que nós outros damos glória a Deus se queremos. Por isso a invitação da predicação de hoje é dar glória a Deus, é alabar a Deus, porque Deus está no controle, porque Deus é glorificado, é digno de honor, de glória. Como diz aqui o versículo 10, aqui, digo eres, essa linguagem absoluta, não? Digno eres, ou seja, esse digno eres, nada mais é digno. Nós outros não somos dignos, porque por mais boas obras que hacemos boas obras em Deus, porque nós outros, por nós outros mesmos, por nossa natureza caída, não podemos fazer boas obras. Então, os 24 ancianos aí prostrados delante dele, que está sentado no trono, adoravam e diziam que vive pelos siglos dos siglos, e echavam suas coronas delante do trono, dizendo, e aí já hemos lido o versículo número 11, echava suas coronas, essa sinal de humilhação, de adoração, e Deus falando isso a um pobre homem que estava aí nessa ilha, perdido já, arrebentado, arruinado, que só faltava ali a fé, e Deus abre os céus e revela a ele algo incrível, algo que para nós outros temos que entender e pôr por prática, não? Essa glória, esse digno eres, esse Senhor e Deus nosso. Estou lendo o que está no versículo número 11, não? Que é o versículo principal da predicação. Esse Deus nosso que afirma, que é afirmação contra o império del mal. Já era o império romano. Hoje, vamos dizer, o império romano, entre comillas, que sigue, não? Já na escola bíblica, falávamos de los pés de barro e de hierro, não? Do sonho de Daniel, que simboliza o império romano que está entre nós outros, todavia. E não estamos falando de igreja católica, nada disso, estamos falando de leis e de normas e de sistemas. Vê que o sistema humano de querer que produz em nós outros temos necessidades que não temos, pero que se produzem por causa do meio de quê? Del marketing, então você dizia, necessito. Não necessitava. Jô, estava pensando em comprar um piano novo. Jô disse, não necessito um piano que ande. Esse a hora está andando. Então, se não necessito do novo, o novo vai ter o quê? Um sonido diferente de piano? O quão diferente pode ser deste? Não.
Ao final vai ser diferente para mim, que entendo muito de música, pero para ustedes, quizá não vai ser. Eu pongo o sonido, pongo um, não pongo o outro, vai dizer. A resposta de ustedes vai ser, é sonido de piano. E não importa se tem 60 GB de mescla, não importa, de amostras, ou se é um piano viejo PCM de uma memória chiquitita, não importa, é o mesmo sonido, importa que o músico sepa tocar também, não? De que importa ter uma Ferrari se eu não sei manejar, não? E não importa nada. Então, se Deus está falando a nós outros isso, que a glória, o poder, esses atributos divinos, pertencem a Ele, não? E Ele termina falando de la adoração, que é esse fundamento de que eu quero deixar. Deus ele está centrando em la adoração. Por quê? Porque, irmãos, em tempo de angústia, de dificuldade, no dia a dia, nós outros temos muito pouco tempo. Temos porque queremos. Nós outros hacemos, não vou dizer hacemos muito pouco tempo para alabar a Deus. E isso cada um no rurgue a si mesmo. Hacemos muito pouco tempo para pensar em coisas divinas, para andar analisando. Mirá, o chofer é coletivo. Analisando a vida dos outros, pastor? Não, tu mesma vida, pero analisar tu entorno. Não? E Deus quer que nós outros vivamos uma vida com mais adoração, centrada em sua grandeza, em sua maravilha, centrada. Depois leiam a tarefa de casa, leiam Apocalipse 4. Se querem ler o livro todo, leiam. Só não me hagam perguntas, podem me ser. Está aí o WhatsApp aí. Pastor, não entendi isso. Tá bem, vamos charlar. Pero leiam todo o capítulo e centre-se na adoração. E que a adoração não é quedar sentado, em profunda meditação ou em bucles de alabança. Não quero dizer isso. Quero dizer, eu mirando a mim mesmo, meu comportamento, eu me sendo autoanálise, eu estou alabando a Deus, porque eu alabo a Deus com o meu corpo, com todo o meu ser. Alabo a Deus em la fila esta que a mim não me gusta. Vamos orar. Padre maravilhoso, alabado, glorificado seja tu nome. Senhor, queremos que essa palavra se interiorize em nossas vidas e queremos entendê-la e praticá-la cada dia. Queremos glorificar e exaltar tu nome, porque tu era aquele que és e sempre há de ser. Tu eres Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e como todas essas maravilhas que Juan viu e nos relatou nesse capítulo 4 de Apocalipse, tu és esse Deus que tem o seu trono estabelecido, e todo o poder e toda a glória está em tuas mãos, e tu atua. Se não for a tu actuando na humanidade, que seria de nós outros? Glória seja dada a tu nome. Te damos graça. Amém.